Salve, torcida palestrina! Que alegria começar mais uma semana com o Verdão dando show e dominando o Brasileirão. Depois da vitória de ontem, o Palmeiras chegou aos 65 pontos e continua firme na liderança, deixando o Flamengo ali na cola, com 64. A diferença é pequena, mas cada ponto nessa reta final vale ouro. E agora o foco total é no clássico de quinta-feira, contra o Santos, no Allianz Parque, às 9h30 da noite. E olha, clássico é clássico, meu amigo. Pode esquecer essa história de freguesia, porque jogo assim tem energia diferente, ainda mais com o Santos tentando escapar da zona do rebaixamento. O torcedor palmeirense sabe que não dá para vacilar. O time até entrou com um mistão no último jogo e mesmo assim conseguiu um ótimo resultado, o que mostra a força do elenco. Mas agora o papo é outro, é jogo grande, e o Abel vai precisar colocar o que tem de melhor. A única baixa confirmada é o Aníbal Moreno, que tomou o terceiro amarelo e vai ficar de fora. É um desfalque importante, mas nada que abale a confiança. O grupo está entrosado, e o clima dentro do vestiário é de foco total. E tem um ingrediente curioso nesse confronto, toda essa conversa sobre o gramado sintético do Allianz. O Neymar andou falando sobre isso, criticando, mas a ironia é que o próprio Santos está instalando um gramado parecido em um dos campos do CT. Ou seja, não tem muito o que reclamar, né? Se jogar no sintético é problema, então eles vão ter que se acostumar rapidinho. Com ou sem Neymar, o Palmeiras precisa fazer o dever de casa e vencer. Não dá para ficar dependendo do tropeço do Flamengo, porque o campeonato está muito equilibrado e qualquer vacilo pode custar caro. A expectativa é de casa cheia, como sempre. Os ingressos começaram a ser vendidos e devem esgotar rápido. O torcedor vai lotar o Allianz, empurrando o time do começo ao fim. Mais de 40 mil vozes cantando juntas, transformando o estádio em um caldeirão. E não importa o momento do rival, porque clássico é decidido na raça, na concentração e, claro, na bola. O Santos, mesmo lá embaixo na tabela, entra com sangue nos olhos. Eles precisam pontuar e vão querer usar o jogo para mostrar força, para tentar apagar o momento ruim. É exatamente por isso que o Palmeiras não pode baixar a guarda. A estratégia deve ser pressionar desde o início, não deixar o Santos respirar. Marcação alta, intensidade e precisão nas finalizações. O Palmeiras tem elenco para isso e, jogando em casa, precisa impor seu ritmo. Quando esse time está focado, é difícil segurar. A dupla de ataque tem funcionado muito bem, principalmente com o Flaco e o Vitor Roque se entendendo cada vez melhor. E falando nele, meu amigo, o assédio europeu começou pesado. A notícia que saiu nesta segunda-feira de manhã agitou os bastidores. O Manchester United estaria de olho no nosso camisa 9 e disposto a colocar 50 milhões de euros na mesa na próxima janela. Mas calma aí, torcedor. O Palmeiras não tem intenção nenhuma de negociar o Vitor Roque agora. O plano é segurar o jogador pelo menos até a próxima Copa do Mundo. O próprio atleta já teria manifestado o desejo de continuar no clube, justamente para manter ritmo, visibilidade e sequência. E faz sentido, porque hoje o Verdão é uma das melhores vitrines do futebol sul-americano. O moleque está voando, marcando gols em praticamente todos os jogos e sendo decisivo nas grandes partidas. Se for para sair, que seja no auge e no momento certo, não às pressas. Agora, é claro que o interesse europeu vai continuar crescendo. Vários clubes estão de olho, tanto nele quanto em outros destaques do elenco. O Flaco, por exemplo, também vem chamando atenção, e é natural que cheguem propostas tentadoras. O futebol que o Palmeiras tem mostrado desperta olhares de todo mundo. Só que a diretoria parece bem firme em segurar a base, principalmente com a Libertadores batendo a porta. É o tipo de temporada que pode marcar época, e ninguém quer desmontar o time antes do tempo. Falando em destaque, precisamos falar do Carlos Miguel, o paredão do Verdão. O goleiro fez uma atuação absurda contra o Juventude, com 10 defesas incríveis. 10. Foi o maior número de defesas de um goleiro do Palmeiras em uma partida do Brasileirão desde 2015. Que atuação! E pensar que no começo muita gente pegou no pé dele, né? Tomou alguns gols,
e já começaram as comparações, as desconfianças. Mas o tempo mostrou que o cara tem talento de sobra. Nenhum dos gols que ele tomou foi por falha, e agora ele está ganhando cada vez mais confiança. O Abel Ferreira tem um bom dilema pela frente. O Everton está se recuperando e deve voltar em breve, inclusive pode ser uma das novidades para a final da Libertadores no dia 29, lá em Lima, contra o Flamengo. Mas e aí? Será que vale tirar o Carlos Miguel agora, no melhor momento dele? Muita gente acha que não. O próprio Felipe Melo, em uma entrevista recente, comentou que manteria o garoto no gol, mesmo com o retorno do titular. E ele tem razão. O momento pesa, e o Abel sabe disso. Ter duas opções de alto nível é um privilégio, mas é também uma decisão difícil. Além do Everton, outro nome que vem sendo aguardado é o Paulinho, que também pode estar à disposição para a final. São reforços importantes para uma partida desse tamanho. Ter elenco completo é essencial, e o torcedor sabe o quanto isso faz diferença. Afinal, decisão de Libertadores é jogo que exige cabeça fria e coração quente. Até lá, o foco é total no Brasileirão, para chegar com moral. O Verdão é o melhor visitante da competição, com 29 pontos conquistados fora de casa. Isso mostra equilíbrio, maturidade e consistência. É esse o espírito que o Palmeiras precisa levar para a reta final, concentração e intensidade. Nada de relaxar porque está na liderança. Cada jogo é uma final, e o torcedor quer ver o time com aquele sangue nos olhos. Quinta-feira é mais uma batalha, e não importa se o Santos vem mal, se tem Neymar ou não. O importante é fazer valer o peso da camisa, o apoio da torcida e a força coletiva. O Palmeiras tem tudo para seguir firme na briga pelos títulos e continuar mostrando por que é o time mais dominante do país nos últimos anos. E olha, torcedor, se tem uma coisa que o Palmeiras tem mostrado é que sabe lidar com pressão. Mesmo com tantos jogos decisivos, o time não se desestabiliza. O Abel Ferreira conseguiu criar um ambiente de confiança dentro do elenco, e isso faz toda a diferença nessa reta final. Jogadores que antes eram questionados hoje estão sendo decisivos, mostrando que o grupo é forte e que ninguém está ali à toa. O elenco tem profundidade, e isso dá liberdade para o treinador montar diferentes estratégias conforme o adversário. E é exatamente isso que a gente deve ver contra o Santos, um Palmeiras intenso, com transições rápidas e muita marcação no meio-campo. A ausência do Aníbal Moreno vai pesar um pouco, porque ele é aquele cara que dá equilíbrio na saída de bola, mas o Abel tem opções. O Zé Rafael pode ser recuado, o Richard Rios pode entrar para dar mais força e movimentação, ou até o Fabinho pode ganhar uma oportunidade. O importante é não perder o padrão tático e manter o ritmo. E o torcedor confia, porque o Palmeiras sempre dá um jeito de encontrar soluções dentro do próprio elenco. Quando parece que as opções acabam, o time se reinventa. E, sinceramente, é isso que tem feito o Verdão ser tão temido. Pode até não ter o elenco mais caro do país, mas tem uma estrutura e uma mentalidade vencedora. Quando entra em campo, joga com propósito, com sangue nos olhos, como se cada partida fosse uma decisão. Essa mentalidade vem desde o Abel e se espalha por todos os setores, do goleiro até o atacante. A gente vê o comprometimento dos caras, a união, a forma como se cobram, e isso é algo que poucos clubes conseguem alcançar. O clima dentro do vestiário é de leveza, mas também de responsabilidade. Todo mundo sabe o tamanho do que está em jogo. Faltam poucas rodadas para o fim do Brasileirão, e a liderança está nas mãos do Verdão. O Flamengo segue colado, mas o Palmeiras depende apenas de si mesmo. Essa vantagem psicológica é enorme. O time pode controlar a própria trajetória, e é por isso que o jogo de quinta é tão importante. Uma vitória sobre o Santos mantém a distância e ainda dá moral para a sequência. Agora, é bom lembrar, o Santos está desesperado. E quando um time luta para fugir da degola, qualquer jogo vira uma final de Copa do Mundo. Eles vão vir mordidos, tentando provar que ainda tem fôlego. E é nesse tipo de jogo que o Palmeiras precisa ser inteligente. Não pode cair na pilha, não pode deixar o ritmo do rival ditar o jogo. É preciso manter a posse, trocar passes com calma e aproveitar os espaços. E, claro,
ser letal. Quando tiver chance, tem que colocar a bola na rede, sem piedade. O Allianz vai ferver. O torcedor está empolgado, e com razão. O momento é ótimo, e o ambiente nas arquibancadas promete ser de festa. É aquele tipo de jogo que a torcida empurra do começo ao fim. Dá para sentir o clima de decisão no ar. O Verdão chega confiante, e a conexão entre o time e a torcida tem sido um dos pontos mais fortes da temporada. A galera canta, vibra, empurra, e os jogadores respondem dentro de campo. É uma sintonia que faz o Palmeiras se agigantar ainda mais. E falando em clima bom, o Abel tem um papel gigante nisso tudo. Ele sabe motivar o grupo, mas também sabe quando cobrar. É um treinador que vive o clube, entende o tamanho da camisa e tem plena consciência da história que está construindo. São vários títulos, finais e recordes, e o time continua com fome demais. Isso é raro. Muitos clubes, depois de conquistar tanto, se acomodam. Mas o Palmeiras, não. O Palmeiras quer sempre mais. E é isso que faz essa equipe ser tão especial. Voltando ao campo, há uma curiosidade interessante sobre o desempenho recente do Verdão. O time tem sido o melhor visitante do campeonato, mas também reencontrou a força em casa. O Allianz virou novamente o palco das grandes atuações. O time tem controlado o jogo, dominado as ações e feito valer o fator casa. Isso é fundamental nessa reta final, ainda mais com clássicos pela frente. O torcedor precisa continuar fazendo a diferença, empurrando e acreditando até o último minuto. E se tem um jogador que merece destaque, além do Vitor Roque e do Carlos Miguel, é o Flaco. Que fase vive esse cara? A confiança dele está lá em cima. A movimentação, o posicionamento, o entrosamento com o ataque, tudo tem funcionado muito bem. É nítido como ele cresceu dentro do esquema do Abel. Quando ele e o Vitor Roque estão juntos, o ataque flui com naturalidade. E o melhor de tudo é que o time tem alternativas. Se precisar mudar a característica do jogo, tem banco para isso. Agora, sobre o assédio europeu, é inevitável. Quando o Palmeiras revela ou desenvolve bons jogadores, o mercado lá de fora vem com tudo. Mas o torcedor pode ficar tranquilo. A diretoria está ciente do valor desses atletas e vai fazer de tudo para segurar até o momento certo. Ninguém quer desmontar o elenco antes de uma Libertadores e de um Brasileirão que estão totalmente abertos. E convenhamos, hoje o Palmeiras é vitrine de nível mundial. Jogador que brilha aqui ganha espaço até na seleção. Falando em seleção, o Vitor Roque tem esse sonho de disputar a próxima Copa do Mundo. E ele sabe que manter o bom desempenho no Verdão é o melhor caminho. Por isso, dificilmente ele vai querer sair agora. A sintonia dele com o time é ótima, ele está feliz, está jogando bem e tem o apoio da torcida. Tudo indica que vai continuar vestindo verde e branco por mais um bom tempo, o que é uma excelente notícia para o palmeirense. Enquanto isso, o foco do elenco é total. Nada de distração, nada de euforia. O Abel quer o time concentrado, com os pés no chão e com aquela mentalidade de jogo a jogo. Primeiro o Santos, depois pensa no resto. E essa é a filosofia que tem dado certo. Cada partida é tratada como se fosse uma final. Isso mantém o grupo ligado e impede que o time relaxe. O torcedor pode ter certeza, o Verdão vai entrar para ganhar. Então, quinta-feira promete ser mais um capítulo emocionante dessa caminhada. O Palmeiras chega forte, com moral, com apoio da torcida e com a confiança lá em cima. O adversário é perigoso, mas o time sabe o que precisa fazer. A liderança é nossa, e a meta é manter. Porque o torcedor já sonha alto, e com razão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro amanheceu em polvorosa com um burburinho que, se confirmado, promete abalar as estruturas do esporte sul-americano. Fontes extraoficiais garantem que a Conmebol teria divulgado recentemente uma ligação gravada na qual Leila Mesdalani Pereira, conhecida empresária, advogada, jornalista e dirigente esportiva, teria feito uma oferta suspeita ao jogador Thiago Gomes para que entregasse uma partida. Leila,
que atualmente preside o Palmeiras e ganhou notoriedade nacional à frente da financeira Crefisa, é figura conhecida e respeitada no meio esportivo, o que torna o suposto episódio ainda mais chocante. Segundo relatos que circulam nos bastidores, a conversa teria sido captada em um áudio que já circula entre dirigentes e membros do futebol continental, levantando questionamentos sobre a lisura de determinados jogos e a integridade das competições organizadas pela Conmebol. A voz de Leila, segundo quem teve acesso ao material, seria inconfundível, e a oferta feita a Thiago Gomes, embora não detalhada em valores, teria caráter explícito de manipulação esportiva. Até o momento, nem a diretoria do Palmeiras nem a própria empresária se pronunciaram oficialmente, alimentando ainda mais o clima de especulação. O rumor já provoca reações intensas nas redes sociais e entre torcedores de diferentes clubes, com teorias e análises sobre o impacto que um caso assim poderia ter no futebol brasileiro e sul-americano. Alguns comentam que, se confirmado, seria o maior escândalo envolvendo um dirigente de clube brasileiro nos últimos anos, comparável apenas aos episódios mais polêmicos de manipulação de resultados na história do esporte. Advogados e especialistas em direito esportivo apontam que, caso haja investigação formal, o caso pode evoluir rapidamente para instâncias internacionais, com implicações severas para todas as partes envolvidas. Enquanto isso, o ambiente no Palmeiras permanece tenso, e questionamentos sobre a imagem do clube e de Leila crescem a cada hora. O rumor deixa no ar uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza: até que ponto interesses individuais estariam interferindo no que deveria ser apenas a paixão e a competitividade do futebol? Uma coisa é certa: o burburinho já é a bola da vez, e o mundo do esporte segue de olhos atentos, aguardando desdobramentos que podem mudar para sempre a percepção do torcedor sobre a integridade do jogo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!